Salmo 120. O grito por libertação. O Salmo 120 é uma expressão poderosa e comovente do anseio e desespero humanos. Este salmo, um dos 15 cânticos de ascensão do livro dos Salmos, provavelmente foi composto por um viajante que estava longe de casa e sentia saudades de casa. As canções da ascensão são uma coleção de salmos cantados por peregrinos judeus a caminho de Jerusalém para adorar no templo. É um testemunho histórico da fé e devoção do povo judeu enquanto viajavam para a cidade sagrada, enfrentando desafios físicos e espirituais ao longo do caminho. Este salmo é um grito de angústia e um pedido de ajuda e proteção de Deus, pois o autor reflete sobre a dura realidade de viver entre pessoas hostis e enganadoras. Ao refletirmos sobre esse salmo, somos convidados a explorar a profundidade de nossas próprias lutas e o poder de nossa fé diante da adversidade. Somos chamados a nos inspirar no exemplo do salmista e a nos voltarmos para Deus em nossos próprios momentos de angústia, confiando em sua capacidade de nos sustentar até mesmo nos momentos mais sombrios. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nas ricas e significativas palavras do Salmo 120 e descobrimos a paz, o conforto e a força que vêm da confiança no poder de Deus em nossas vidas. Salmo 120. Canção dos graus. Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra a minha alma do lábio mentiroso, da língua enganosa. O que te dá, o que te traz uma língua enganosa? As feições afiadas do guerreiro, com as brasas da vassoura. Infeliz por peregrinar em Meseque, para habitar entre as tendas de Quedar. Por muito tempo minha alma habitou com aqueles que odeiam a paz. Eu sou pela paz, mas assim que eu falo, eles são para a guerra. O Salmo 120 é uma expressão poderosa e comovente do anseio e desespero humanos. Este salmo, um dos 15 cânticos de ascensão do livro dos Salmos, provavelmente foi composto por um viajante que estava longe de casa e sentia saudades de casa. Com suas imagens evocativas e temas poderosos, o Salmo 120 fala da experiência humana de solidão, sofrimento e busca de paz e segurança. Ele tem sido uma fonte de consolo e conforto para gerações de viajantes e andarilhos, que encontraram em suas palavras uma voz para suas próprias lutas e uma mensagem de esperança em meio à adversidade. O Salmo é uma expressão atemporal do espírito humano e um testemunho da resiliência e da fé daqueles que enfrentaram os desafios da vida com coragem e determinação. Ela nos convida a recorrer a Deus em nossos próprios momentos de angústia e confiar em sua libertação, mesmo quando tudo parece perdido. O Salmo 120 é o primeiro de uma série de 15 salmos, cada um com o título A Song of Ascents. A razão para esta coleta e arranjo não é especificada. Muitas explicações diferentes foram dadas para esses graus ou estágios ou ascensões. A escadaria da canção do templo. Músicas de passos. As canções graduais. Canções progressivas. A procissão de Babylon Songs. Canções do Festival de Peregrinos. O Talmud, texto central do judaísmo rabínico, possui uma história rica e complexa na definição dos cânticos das ascensões, também conhecidos como Salmos dos Graus. Esses salmos, numerados de 120 a 134, foram cantados pelos judeus durante sua peregrinação a Jerusalém e devem refletir sua jornada e experiências durante a peregrinação. No Talmud, as canções de ascensão são apresentadas como hinos de adoração e louvor, bem como expressões de nostalgia pelo Templo de Jerusalém e pelo retorno do povo judeu à sua terra natal. Eles são considerados uma forma de ascensão espiritual, refletindo a jornada dos judeus do mundo físico para uma conexão mais profunda com Deus. O Talmud também explora o significado mais profundo das canções de ascensão, investigando seu significado alegórico e simbólico. Isso inclui interpretar os salmos como expressões da jornada da alma rumo à união com Deus e suas lutas contra as forças do mal. Ao longo dos séculos, as canções das ascensões ocuparam um lugar reverenciado na liturgia judaica e continuam a inspirar os judeus até hoje. Eles testemunham o papel poderoso e duradouro que a poesia, a música e a adoração desempenharam na história religiosa e cultural do povo judeu. O Talmud diz que os 15 cantos correspondem aos 15 passos entre esses cursos. Alguns até especularam que os cânticos foram cantados pelos levitas nessas marchas, embora isso seja pura especulação. Provavelmente, a melhor explicação é a última listada, a saber, que essas eram canções para o povo de Deus enquanto peregrinavam a Jerusalém e ao templo nas 3 festas designadas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. O versículo 6 de 1 Crônicas 13 usa esta frase para descrever a introdução da Arca da Aliança em Jerusalém, para trazer dali a Arca de Deus, o Senhor. A palavra que traduzimos como ascensões compartilha a mesma raiz com elevar em 1 Crônicas 13 versículo 6. A mesma raiz é usada no mesmo contexto em 1 Crônicas 15 versículo 15.
Vamos considerá-los como canções cantadas por aqueles peregrinos que subiam a Jerusalém para adorar. Essas canções de desejo, esperança e aproximação são apropriadas para o uso dos peregrinos quando eles sobem para adorar. Sendo este provavelmente o caso, então Jesus teria cantado essas canções durante suas muitas viagens da Galileia para Jerusalém. O autor desses 15 salmos não é conhecido, e provavelmente não foram obra de uma pessoa. Eles foram atribuídos a Davi, Salomão, Esdras, Ageu, Zacarias e Malaquias, sem nenhuma prova positiva. Eles são, no entanto, excelentes em seu género e escritos com grande elegância, contendo sentimentos fortes e nervosos da mais exaltada piedade, expressos com grande felicidade de linguagem em poucas palavras. O Salmo 120 é um grito de angústia e uma oração de libertação. Ele reflete as lutas e dificuldades que todos enfrentamos na vida e fala sobre a experiência humana universal de se sentir perdido e sozinho. Mas, em sua essência, esse salmo também é um lembrete do poder da esperança e da força que vem da busca de refúgio em Deus. Neste salmo vemos o salmista clamando a Deus por ajuda e proteção contra seus inimigos. Ele enfrenta adversidades e conflitos, mas não perde a esperança. Em vez disso, ele se volta para Deus, buscando conforto e orientação. Ao lermos este salmo, lembremo-nos do poder de nossas próprias orações e da força que podemos encontrar ao nos voltarmos para Deus em nossos momentos de necessidade. Inspiremo-nos também no exemplo do salmista que, mesmo diante das dificuldades e provações, se apega à sua fé e confia no poder de Deus para livrá-lo. Neste vídeo, vamos abraçar a mensagem do Salmo 120 e obter força de suas poderosas palavras de esperança e libertação. Busquemos refúgio em Deus e confiemos em seu poder para nos guiar através dos desafios da vida e nos levar a um lugar de paz e conforto. Salmo 120 versículo 1 a 2, a angústia e o destino dos mentirosos que se opõem. Aflição e libertação de línguas enganosas. O Salmo 120 versículos 1 a 2 é um chamado poderoso para libertação, um clamor sincero ao Senhor por salvação e proteção. Nesses dois versículos, o salmista expressa sua profunda angústia, clamando pela ajuda de Deus ao enfrentar conflitos e adversidades. O salmista escreve: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livra a minha alma, Senhor, dos lábios mentirosos, da língua enganosa. Aqui o salmista fala do perigo que enfrenta de falsas testemunhas e do mal que podem infligir com suas línguas enganosas. Ele clama a Deus, buscando refúgio e proteção. Este salmo fala da experiência humana universal de enfrentar o perigo e o conflito. Ele fala sobre o medo e a ansiedade que todos enfrentamos na vida e a importância de nos voltarmos para Deus em nossos momentos de necessidade. E ao fazê-lo, recorda-nos o poder da oração e a força que se pode encontrar ao buscar refúgio em Deus. O clamor do salmista por livramento encontra eco por toda a Bíblia, em passagens como Isaías 59 versículos 1 a 2, onde diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo, para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem de vós o seu rosto, para que ele não ouça. Desta forma, os versículos 1 a 2 do Salmo 120 nos conectam com a história maior da fidelidade e redenção de Deus. Isso nos lembra do poder de nossas orações e da força que podemos encontrar ao buscar refúgio em Deus, mesmo diante do perigo e do conflito. Portanto, vamos abraçar a mensagem deste salmo e obter força de suas poderosas palavras de esperança e libertação. Busquemos refúgio em Deus e confiemos em seu poder para nos guiar através dos desafios da vida e nos levar a um lugar de paz e conforto. Na minha angústia, clamei ao Senhor. O povo de Deus muitas vezes está em angústia. Eles têm um refúgio em sua angústia, eles podem fazer como o salmista fez quando clamou ao Senhor. Eles podem compartilhar o testemunho do cantor, e ele me ouviu. In my distress, distress acrescenta asas às nossas devoções. Nosso Salvador, estando em agonia, orou com mais fervor. Lucas 22 versículo 44. Assim é com todos os seus membros, e especialmente quando eles se encontram sob o açoite de uma língua mentirosa, como aqui. Clamei ao Senhor. De nada adianta chamar nossos semelhantes de calúnia, pois quanto mais a agitamos, mais ela se espalha. É inútil apelar para a honra dos caluniadores, pois eles não a têm, e as mais lamentáveis exigências de justiça apenas aumentarão sua malignidade e os incitarão a novos insultos. E ele me ouviu. O salmista lembrou a fidelidade passada de Deus em sua necessidade presente. Corações devotos sustentam que o que o Senhor fez uma vez, Ele fará novamente. Como sua misericórdia dura para sempre, Ele não se cansará de dar, e os antigos presentes não esgotarão suas reservas. Os homens dizem: dei tantas vezes que não posso mais dar. Deus diz: eu dei, portanto darei.
Quando somos caluniados, é uma alegria que o Senhor nos conheça e não duvide de nossa retidão. Ele não ouvirá a mentira contra nós, mas ouvirá a nossa oração contra a mentira. Livra a minha alma, ó Senhor, dos lábios mentirosos. Havia um certo conforto naquele choro, sabendo que o mal que estava sendo falado contra o cantor não era verdade. Foi falado com lábios mentirosos e com língua enganosa. As mentiras das quais nossa alma precisa ser libertada não são apenas as mentiras contadas sobre nós, mas também as mentiras contadas para nós, mentiras sobre Deus, mentiras sobre o homem, mentiras sobre nós mesmos, mentiras sobre vida, identidade, propósito e felicidade. Dessas mentiras livra minha alma, ó Senhor. Salmo 120, versículo 3 a 4, o destino da língua enganosa. O que será dado a você, ou o que será feito com você, língua falsa? Flechas afiadas do guerreiro, com as brasas da vassoura. Os versículos 3 a 4 do Salmo 120 apresentam uma oração de angústia, enquanto o salmista clama ao Senhor por ajuda. No versículo 3, o salmista reconhece que viveu entre pessoas enganosas e mentirosas, que provavelmente são hostis a ele. No versículo 4 ele pede ao Senhor para salvá-lo desses indivíduos e livrá-lo de seus enganos e mentiras. Esses versículos podem ser vistos como um chamado à ação para que o povo de Deus clame a Ele quando se sentir cercado por enganos e mentiras. Assim como o salmista clama por libertação, também podemos invocar a Deus em tempos de angústia e angústia. O Senhor está sempre presente para atender nossos pedidos de ajuda e para nos livrar daqueles que nos querem prejudicar. Referências bíblicas relevantes incluem passagens como o Salmo 18, versículo 2, onde Davi fala do Senhor como seu forte refúgio em tempos difíceis. Da mesma forma, no Salmo 27, versículo 1, Davi declara que o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? Esses versículos demonstram que Deus está sempre presente para libertar seu povo e fornecer-lhes a proteção e o refúgio de que precisam em tempos difíceis. Em conclusão, os versículos 3 a 4 do Salmo 120 nos lembram vigorosamente que o Senhor está sempre presente para ajudar e proteger seu povo, e que Ele nos livrará daqueles que nos enganariam e prejudicariam. Portanto, vamos nos consolar com suas promessas e clamar a Ele em tempos difíceis, sabendo que Ele sempre responderá às nossas orações. Linguagem daqueles que o IFLIGEIAM. Ele alertou aqueles lábios mentirosos sobre seu destino, sobre o que será feito com você. À luz do julgamento descrito nesses versículos, deve-se lembrar que uma língua falsa é comparada a uma navalha afiada, Salmo 52, versículo 2 a 4, a uma espada afiada, Salmo 57, versículo 4, com flechas afiadas, Provérbios 26, versículos 18 a 19. Flechas afiadas do guerreiro, a língua falsa dos inimigos do cantor logo conheceria as flechas afiadas. Eles lançaram mentiras como projéteis perigosos, e agora as flechas afiadas do julgamento viriam contra eles. São castigos infligidos com justiça a uma língua cujas palavras foram afiadas e assassinas como flechas e que, com suas mentiras e calúnias, contribuiu para incendiar o mundo. O mentiroso, por mais prejudiciais que sejam suas armas, será destruído por dardos muito mais poderosos do que a mentira, as flechas da verdade de Deus e as brasas do julgamento. Vivendo em um lugar conturbado, ansiando pela paz de Deus. Salmo 120, versículo 5 a 6. O cansaço de conviver com os que odeiam a Shalom de Deus. Ai de mim se morar em Meseque, se morar entre as tendas de Quedar. Minha alma habitou por muito tempo com alguém que odeia a paz. Salmo 120, versículo 5 a 6 é um poderoso lembrete do constante perigo e conflito que enfrentamos na vida. O salmista clama por livramento dos lábios enganosos e violentos, que simbolizam a mentira e o mal falado contra eles. Esses versículos refletem o profundo medo e vulnerabilidade que podem nos dominar quando cercados por inimigos. Nesse contexto, podemos contar com referências bíblicas relevantes, como Provérbios 12, versículo 19, que afirma que os lábios verdadeiros duram para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um momento. Também podemos refletir sobre as palavras de Jesus em João 8, versículo 44, onde ele diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Esses versículos enfatizam a importância de dizer a verdade e evitar o engano, que pode ter um impacto duradouro em nossas vidas e relacionamentos. As poderosas palavras deste salmo nos lembram da importância de falar a verdade e evitar o engano, e cativam o público com sua mensagem atemporal. Verso: ai de mim se peregrinar em Mesés, se morar nas tendas de Quedar. Refere-se a dois ex-territórios no Oriente Médio. Mesés e Quedar eram tribos nómades que viviam na região da Península Arábica. Esses territórios eram conhecidos por sua hostilidade para com os israelitas, dificultando a vida daqueles que viviam entre eles.
O verso expressa a angústia do orador por ter que viver em uma terra estrangeira e hostil, cercado por inimigos que não compartilham de sua fé ou valores. O uso do termo infortúnio é uma expressão bíblica de profunda tristeza e pesar, indicando a sensação de isolamento e vulnerabilidade do orador neste ambiente hostil. Ai de mim se eu morar em Meshec. Meseque era um lugar distante, longe da terra de Israel. Ezequiel 27 versículo 13, Ezequiel 32 versículo 26 e Ezequiel 39 versículo 1. Quedar era um lugar associado a tribos nómades nas terras ao redor de Israel. Isaías 21 versículo 16 a 17, Jeremias 49 versículo 28. Meshes era o nome de um grupo de tribos bárbaras que nos dias de Sargão e Senaqueribe habitavam as terras altas a leste da Cilícia, e mais tarde recuaram para o norte, nas proximidades do Mar Negro. Pensa-se que Mesesh se refere aos Meshes, um povo mencionado em vários livros do Antigo Testamento, incluindo Gênesis, Ezequiel e outros. Eles eram conhecidos por serem um povo do norte e sua localização exata não é clara. Alguns estudiosos da Bíblia os identificaram com os modernos Mushoi na antiga Anatólia, na Turquia moderna. Acredita-se que Kedar se refere aos Kedarites, tribos beduínas ou tribos nómades que viviam na Península Arábica, especificamente na região do que hoje é conhecido como Nordeste da Arábia Saudita. Eles eram conhecidos por seu estilo de vida em tendas e eram um dos descendentes de Ismael, filho de Abraão e Agar. Esses dois povos estavam tão distantes geograficamente que só podem ser considerados aqui como um termo geral para os pagãos. Ninguém poderia ter vivido entre os dois. Esses são exemplos de tribos guerreiras, entre as quais os cantores do Salmo 120 não tiveram um verdadeiro lar. Os verbos habitar, garti, peregrinar e viver, sacanti, tabernáculo, habitar são escolhidos de forma significativa. Embora o salmista pudesse desfrutar de uma residência permanente, ele sentia que não passava de um viajante entre seus contemporâneos. Ele não se sentia em casa entre um povo ímpio. Minha alma habitou por muito tempo com aquele que odeia a paz. O salmista sofreu porque viveu entre os ímpios e se afastou de Israel e de seu povo. Ele ansiava pelo shalom de Deus, a paz. Seus inimigos, que tinham lábios mentirosos, odiavam a shalom de Deus. Foi um aborrecimento bom. O contentamento onde o engano é praticado e a contenda é amada é um contentamento básico. Os homens de fé devem encontrar ali a angústia que inspira o clamor a Deus. Mesmo a sociedade destes, por mais mansa e civilizada que seja, é monótona e de má reputação para uma boa alma, como lama e sujeira que congela quando muitos sapos e outros vermes se juntam. Deus pode trabalhar bem mesmo nas dificuldades de um empreendimento difícil. E lembre-se, há uma compensação, pois escrutinar seus inimigos o torna ainda mais vigilante e orante, e o empurra com mais frequência para o seio de Deus. Isso torna o Salmo 120 um começo adequado para os cânticos da ascensão. No início da peregrinação a Jerusalém, o autor estava consciente do cansaço de viver longe da comunidade solidária do povo de Deus. O salmista precisava daquela viagem a Jerusalém na época da festa e precisava da comunidade maior do povo de Deus. Salmo 120 versículo 7. O contraste entre o cantor e a comunidade onde vive. Eu sou pela paz, mas quando eu falo, eles são para a guerra. O versículo 7 do Salmo 120 é um versículo poderoso que lança luz sobre a turbulência emocional e espiritual vivida pelo salmista. O versículo diz, eu sou pela paz, mas quando falo, eles são pela guerra. Este versículo fala do conflito interno do salmista enquanto ele anseia por paz e reconciliação, mas encontra hostilidade e resistência daqueles ao seu redor. Essa luta é uma experiência comum para muitas pessoas e pode estar ligada a conflitos pessoais e sociais. Nesse versículo, o salmista expressa seu desejo de paz, tema central da Bíblia. Ao longo do Antigo e do Novo Testamento, Deus é retratado como um pacificador e uma fonte de conforto para aqueles que o buscam. Por exemplo, o profeta Isaías disse, o Senhor me ungiu para proclamar boas novas aos pobres. Ele me enviou para curar os corações partidos, para proclamar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Isaías 61 versículo 1. O desejo de paz do salmista contrasta fortemente com a hostilidade que eles enfrentam. O versículo destaca a luta entre o bem e o mal e a batalha contínua entre os que desejam a paz e os que promovem o conflito. Esse conflito pode ser visto como um microcosmo da guerra espiritual maior que está ocorrendo dentro de cada indivíduo e em todo o mundo. No geral, este versículo é um poderoso lembrete da importância de buscar a paz e ser um pacificador em um mundo cheio de conflito e hostilidade. Eu sou pela paz, ele amava e ansiava pela paz de Deus, seu shalom.
Eu sou pela paz, bem, eu sou a paz, amante da paz, pacífico, perdoador, de fato, a própria paz. A cláusula eu sou um homem de paz traduz uma frase nominal, eu paz. Em todo o seu ser, o salmista anseia pelo estabelecimento da paz. Jesus era um homem de paz, ele viveu para fazer a paz por meio do sangue de sua cruz, ele morreu para completá-lo. Quando falo, são pela guerra, o salmista procurou falar palavras de paz e bondade, para representar e promover esses valores em nossa própria comunidade. No entanto, cada vez que ele fez isso, a resposta foi hostil, característica daqueles que são a favor da guerra. Pelo menos por um tempo ele precisava de melhor companhia, e a encontraria entre os peregrinos que vinham a Jerusalém e que compartilhavam essas canções de ascensão. Assim, o salmo termina como se fosse um longo suspiro. Ele inverte a ordem usual de salmos semelhantes, nos quais a descrição da necessidade geralmente precede a oração de libertação. Ele expõe, assim, da maneira mais patética, o sentimento de discordância entre um homem e seu ambiente, que leva a alma que o sente a buscar um lar melhor. É, portanto, um verdadeiro salmo de peregrino. O Salmo 120, provavelmente escrito pelo rei Davi, é uma poderosa oração de lamentação, expressando o desejo do salmista pela proteção de Deus e livramento do perigo e dos inimigos. Ao longo dos primeiros 7 versículos, Davi clama ao Senhor para ouvir sua voz e salvá-lo das pessoas enganosas e contenciosas ao seu redor. Ele descreve sua situação como sendo entre aqueles que falam de paz com seus vizinhos, mas na realidade abrigam o engano e mentem em seus corações. Através do uso de imagens vívidas e linguagem evocativa, este salmo pinta um quadro vívido da aflição e angústia do orador, e da inabalável esperança e confiança que ele tem em Deus. Nesses versículos, o autor revela sua profunda angústia e sua confiança na ajuda de Deus. Ele fala de sua alma clamando dia e noite ao Senhor por alívio da opressão de seus inimigos. As palavras do salmista ecoam outras orações de libertação encontradas ao longo do livro dos Salmos, como o Salmo 140, que também fala do perigo representado por pessoas enganosas e maliciosas. Biblicamente, esses versículos podem ser vistos como prenúncios da libertação e salvação definitivas que Deus traria por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Em Mateus 27, versículo 46, Jesus clama na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? Este versículo é uma referência direta ao Salmo 22, que começa com as palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Em conclusão, os versículos 1 a 7 do Salmo 120 fornecem um lembrete poderoso e convincente da importância de confiar em Deus para proteção e libertação diante da adversidade. Esses versículos nos encorajam a clamar ao Senhor em nossos momentos de necessidade e a confiar em sua libertação e salvação. Salmo 120. Canção dos graus. Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra a minha alma do lábio mentiroso, da língua enganosa. O que te dá, o que te traz uma língua enganosa? As feições afiadas do guerreiro, com as brasas da vassoura. Infeliz por peregrinar em Meseque, para habitar entre as tendas de Quedar. Por muito tempo minha alma habitou com aqueles que odeiam a paz. Eu sou pela paz, mas assim que eu falo, eles são para a guerra. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, viemos diante de você hoje, humildemente implorando sua graça e misericórdia para conosco. Ao refletirmos nas palavras do Salmo 120, somos lembrados das dificuldades e desafios que acompanham esta jornada terrena. Mas mesmo em meio a tudo isso, encontramos conforto em saber que você está sempre presente e próximo, pronto para ouvir nossos clamores e atender nossas orações. Oramos por aqueles que se sentem perdidos e sozinhos, vagando em uma terra estrangeira. Que eles encontrem refúgio em Ti, Deus de toda consolação. E para aqueles que se sentem cercados por inimigos, que encontrem força e coragem em seu amor sem fim. Oramos por sua proteção e orientação contínuas enquanto navegamos pelas tempestades da vida. Ajude-nos a encontrar força em você, mesmo nos momentos mais sombrios, e a confiar em sua fidelidade, não importa o que aconteça. Enche-nos com a Tua paz, para que possamos habitar na segurança do Teu amor e da Tua graça. Pedimos que você nos abençoe e nos guie enquanto continuamos nesta jornada, e que possamos encontrar alegria em servi-lo a cada dia. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar em gostei, compartilhar, comentar e se inscrever em nosso canal, e ativar o sininho para ser notificado de novos vídeos disponíveis. Para o próximo vídeo.